Então imagina que uma pequena comunidade isolada na floresta amazônica, com uma população inicial de 1.000 pessoas, começa a ser afetada por uma nova doença contagiosa. Os médicos locais observam um padrão curioso. A taxa com que a doença se espalha na comunidade parece ser diretamente proporcional ao número de pessoas que ainda não foram infectadas. Então nós temos lá uma doença que surgiu nesse povoado. O povoado possui 1.000 pessoas. E aí os médicos observaram que a taxa, né, a velocidade com que a doença se espalha, ela é proporcional ao número de pessoas que ainda não foram infectadas. Então, como é diretamente proporcional, então, se tem muitas pessoas que não foram infectadas, então a doença se espalha bem rápido. E conforme o número de pessoas que ainda não foram infectadas começa a ficar muito pequeno, então a velocidade com que a doença se espalha vai diminuindo, já que essa taxa ela é proporcional ao número de pessoas que ainda não foram infectadas. Então, se soubermos que no início do surto, ou seja, o t igual a zero, então a gente vai usar a letra t para representar o tempo. E aí vai ter o t igual a zero para indicar que nós temos no instante inicial, que vai ser o início do surto. Então, quando t igual a zero, suponha que não havia ninguém infectado, além de talvez um único paciente zero, que consideraremos o ponto de partida. Então, a gente vai assumir que... Então, vamos usar aqui a letra i para representar a função que indica o número de infectados num certo tempo t. Então, i de t vai nos dar a quantidade de pessoas infectadas no tempo t. Então, vamos assumir que no tempo inicial, 0, nós tínhamos 0 infectados. Então, i de 0 é igual a 0. E, após o primeiro dia, 50 novas pessoas foram diagnosticadas com a doença. E aí, a questão é, como poderíamos descrever matematicamente o número de pessoas infectadas ao longo do tempo? Então, queremos encontrar talvez uma expressão para essa função i aqui, que a gente pudesse, através dela, calcular, por exemplo, quantas pessoas estavam infectadas após tantos dias. E aí queremos também estimar quantas pessoas, utilizando essa função, estarão infectadas após uma semana, assumindo que essa taxa de contágio se mantenha e que não haja curas ou mortes significativas no período inicial. Então, queremos responder essas perguntas. Então, este problema ele parece complexo, mas ao final dessa aula, você terá as ferramentas conceituais iniciais para entendê-lo e, inclusive, para verificar uma possível solução e fazer previsões. E a chave disso tudo está nas equações diferenciais, que é o nosso alvo de estudo aqui nesse curso. Então, afinal de contas, o que são equações diferenciais? No curso de cálculo, a gente aprende sobre derivadas, que representa taxa de variação. Então, a derivada ela representa o quanto que uma função ela varia, dado um pequeno incremento do nosso x no nosso domínio. E acontece que muitas leis da natureza e problemas em engenharia, física e biologia, economia e outras áreas, são descritos em termos de como certas quantidades mudam em relação às outras. Então, isso é uma coisa muito, muito prática e muito comum em várias áreas. E aí, quando essa descrição envolve uma função desconhecida e suas derivadas, temos uma equação diferencial. Então, o que eu acabei de falar aqui agora? Então, uma equação diferencial é uma equação que relaciona uma função desconhecida com uma ou mais de suas derivadas em relação a uma ou mais variáveis independentes. Então, a equação diferencial é uma equação e, normalmente, a gente tem lá, por exemplo, uma equação do segundo grau. A gente tem a função do segundo grau, a gente tem lá uma expressão envolvendo x igual a zero. E aí, qual é o objetivo dessa equação? É a gente encontrar quais são os valores de x que satisfazem essa equação. Então, numa equação do segundo grau, a gente quer encontrar números reais que você pode substituir nessa função e vai satisfazer a igualdade da equação. E aí, numa equação diferencial, essa variável, essa incógnita que nós não conhecemos e queremos descobrir, não é mais um número real, é uma função. Então, a gente quer descobrir uma função que satisfaz aquela igualdade. Então, por exemplo, podemos ter a equação dy dx igual a 2x mais 3. Então, aqui nós temos uma equação diferencial muito fácil de ser resolvida. Aqui, nesse caso, qual que seria a nossa pergunta aqui? Aqui, ó,
eu tenho uma função, quem é a minha função aqui nessa equação? A minha função é y, porque eu estou calculando aqui a derivada da y com relação a x. Então, isso aqui já está nos dizendo que y é uma função que depende da variável x. E aí eu estou dizendo aqui na equação que a derivada da função y com relação a x é igual a 2x mais 3. Então, essa função aqui, essa equação aqui, qual seria o objetivo dela? Seria encontrar qual é a função y cuja derivada com relação a x é igual a 2x mais 3. Essa daqui você consegue resolver. Isso aqui você calcula a integral dessa equação aqui e você vai obter, integrando aqui, né, usando o teorema fundamental do cálculo, você integra isso aqui e você vai obter como resultado a função y. E aí a integral disso aqui, né, você vai obter x² mais 3x mais uma constante e essa vai ser a nossa função y, a nossa função y que vai depender dessa constante. Então você vai ter, na verdade, várias possíveis soluções para essa equação daqui. Um outro exemplo não tão simples seria y duas linhas mais 3y' menos 4y igual a seno de t. Então aqui já fica um pouco mais complicado. Você tem aqui a segunda derivada de uma função desconhecida y mais 3 vezes a primeira derivada dessa função desconhecida y menos 4 vezes a função desconhecida y igual a seno de t. Então aqui, apesar de você não ter uma coisa do tipo dy, dx aqui, que mais ou menos te indica qual seria a variável independente aqui, né, da nossa função y, mas como aqui, né, você tem que nessa equação aqui aparece o y e aparece o t. Então, nisso aqui você conclui que o y ele é uma função que depende de uma variável t. Então, aqui no caso a variável independente seria o t, e aqui como você está calculando a derivada de y, então o y seria a função que você está querendo encontrar nessa equação. Vamos ver um outro exemplo agora envolvendo derivadas parciais. Então, nós temos a derivada parcial de u com relação a x duas vezes, a derivada parcial com relação a y duas vezes é igual a zero. Então, aqui agora nós temos uma função u que depende das variáveis x e y. Então, isso aqui também é uma equação diferencial. Nós podemos classificar equações diferenciais em dois grandes grupos. Um seria as equações diferenciais ordinárias e outro seria as equações diferenciais parciais. O nome parcial já diz alguma coisa, né? Então, o nome equação diferencial parcial, então parece ter a ver com derivadas parciais. Então, basicamente, a equação diferenciais ordinárias, ele trata de funções desconhecidas que dependem de uma única variável. Então, você vai ter uma derivada com relação a uma única variável. Agora, já as equações diferenciais parciais, você vai ter equações, você vai ter funções desconhecidas que dependem de duas ou mais variáveis. Então, você vai ter derivadas parciais. E aí, nesse curso, a gente vai estudar as equações diferenciais ordinárias. Então, nesses exemplos aqui, ó, essa equação aqui seria uma equação diferencial parcial, porque nós temos aqui uma função desconhecida que tem duas variáveis, e aqui nós temos as derivadas parciais dessa função nessa equação. Agora, já esse caso daqui e esse caso daqui, já são exemplos de equações diferenciais ordinárias, porque as funções aqui, o y, depende apenas do x, e esse y daqui depende apenas do t. Então, né, dependendo do número de variáveis independentes, as equações diferenciais são classificadas em equação diferencial ordinária, conhecida como EDO, daí vem o nome do nosso curso, né, IEDO, que seria a introdução às equações diferenciais ordinárias. E essas equações envolvem derivadas de uma função desconhecida em relação a apenas uma variável independente. Então, como eu disse, as duas primeiras equações do nosso exemplo são EDOs. E a função desconhecida y depende apenas de x no primeiro caso e apenas de t no segundo caso. E aí uma notação comum para você indicar essa dependência da variável é você escrever y de x, no caso do primeiro caso, ou y de t no segundo caso. E as derivadas, você pode escrever y', y duas linhas, dy dx, d ao quadrado y dt ao quadrado, que seria a segunda derivada de y em relação a t. E temos as equações diferenciais parciais, que envolvem derivadas parciais de uma função desconhecida em relação a duas ou mais variáveis independentes. E a terceira equação do nosso exemplo é uma equação diferencial parcial conhecida como equação de Laplace. Então, é uma equação diferencial muito famosa. Então, ela é uma EDP, pois sua função u depende de x e y. E aí, como eu disse, nesse curso, nosso foco será nas equações diferenciais ordinárias. Para estudar as EDOs de uma forma sistemática, precisamos classificá-las. E duas classificações importantes são quanto à ordem e à linearidade. Então, vamos ver o que significa a ordem de uma EDO e o que significa uma EDO ser linear ou não ser linear.
Primeiro vamos falar sobre a ordem de uma EDO. A ordem é a ordem da maior derivada da função desconhecida que aparece na equação. Por exemplo, na equação dy dx mais xy igual a x², nesse caso, seria uma EDO de primeira ordem, já que a maior derivada é y'. Então, você só tem somente uma única derivada aqui, né, que é o dy dx. Então, você tem uma derivada de primeira ordem. Agora, já na equação y duas linhas menos 5y' mais 6y igual a zero, aqui nós temos a primeira derivada e temos a segunda derivada. Então, nós temos uma derivada de até segunda ordem. Então, nesse caso, nós temos uma EDO de segunda ordem, já que a maior derivada é y duas linhas. Agora, na equação y três linhas ao quadrado mais y' quarta igual a cosseno de t, isso aí é uma EDO de terceira ordem, já que a maior derivada é y três linhas. Você tem uma derivada de terceira ordem presente na nossa equação. Então, essa é uma das classificações que nós fazemos com as EDOs, que você olha para ela e você já sabe, você olha qual é a ordem da maior derivada que está presente na equação. E aí, nessa primeira parte do curso, a gente vai focar principalmente em EDOs de primeira ordem. Então, a gente começa de uma coisa mais simples para depois ir para uns casos mais complicados. E aí, outra classificação que nós podemos fazer em uma EDO, que também é essencial para o nosso estudo, é acerca da linearidade da EDO. Então, uma EDO é dita ser linear se a função desconhecida e todas as suas derivadas aparecem de forma linear na equação. Então, isso significa que não há produtos da função desconhecida com suas derivadas, nem potências ou outras funções não lineares da função desconhecida ou de suas derivadas. Vamos entender com alguns exemplos o que isso significa. Então, existe uma forma geral que você pode escrever uma EDO linear, e aí uma forma de você ver se a EDO é linear é você ver se você consegue escrever com esse formato. Então, uma EDO de enésima ordem é dita ser linear, se pode ser escrita na seguinte forma: AN de x igual a dny sobre dnx, ou melhor, sobre 2dxn, mais AN menos 1 de x vezes a derivada de ordem n menos 1 de y com relação a x, mais reticência, mais A1 de x vezes a derivada de y com relação a x, mais A0 de x vezes y igual a g de x. Então, essa é a forma geral de uma EDO de ordem n e linear. E aí vamos analisar o que significa isso daqui, né? Nós temos os coeficientes, a n de x até a 0 de x, e o termo g de x, que depende apenas da variável independente de x, ou então são constantes. Então, se uma EDO não pode ser escrita dessa forma, ela é dita ser não linear. No caso da EDO ser de primeira ordem, aí fica bem mais simples a expressão. Então, para EDOs de primeira ordem, a forma geral linear é dada por A1 de x vezes a derivada de y com relação a x, mais A0 de x vezes y igual a g de x. E aí, se você dividir essa equação aqui por A1 de x, assumindo que A1 de x é diferente de zero, a gente obtém a forma padrão, que é a derivada de y com relação a x mais uma função p de x vezes y é igual a q de x, onde p de x é igual a 0 de x sobre A1 de x e q de x é igual a g de x sobre A1 de x. Então, é o resultado da gente dividir a equação original por A1 de x. Então, vamos ver alguns exemplos para poder clarear mais as ideias. Então, classifique as EDOs de primeira ordem abaixo quanto à linearidade. Você vai ter que dizer se a EDO é linear ou não é linear. Então, dy dx igual a x² y mais seno de x. O que vocês acham? Essa EDO é linear ou não é linear? Oi? Parece que é linear? Ou parece que não é linear? Não é linear? Uhum. Então, ó, vamos tentar reescrever essa EDO de uma outra forma. Vamos passar essa expressão aqui para o lado de cá. E aí vamos ficar com dy dx igual a menos x² vezes y igual a seno de x. E aí a gente observa que essa EDO ela está na forma dy dx mais p de x vezes y igual a q de x, concorda? Aqui no caso eu tenho aqui, né, o nosso dy dx, está aqui. O p de x aqui no caso vale menos x². E o q de x vale seno de x. Então, isso é uma EDO linear. Então, você tem que o p de x é menos x², o q de x é igual a seno de x, e, portanto, ela
é linear. Agora vamos ver um outro exemplo. Y vezes dy dx mais x igual a 1. E essa daí, ela é linear ou ela não é linear? É linear? Por que é linear? Não, mas assim, se dividir por y, aí você vai ficar com, por exemplo, 1 sobre y aqui, e 1 sobre y seria uma função não linear de y, né? É, que está y vezes dy dx. Então, assim, olha só, se aparecer o produto da nossa função desconhecida y, com suas derivadas ou potências deles, então você já conclui de cara que não é linear. Então, como aqui eu tenho... Então, esse termo, y dy dx, envolve o produto de uma função desconhecida y com a sua derivada y'. Então, se eu tenho um produto desse tipo, a gente já conclui que ela não é linear. Agora, vamos ver o exemplo dy dx mais y² igual a x. É linear ou não é linear? Olha só, você tem o y, função desconhecida, elevado ao quadrado. Então, por conta disso, ela não é linear. Porque, olha só, deixa eu voltar aqui para a forma geral de uma equação linear. Você observa que aqui eu tenho, por exemplo, a y, aparece o y vezes alguma coisa que não tem nada a ver com y. O y vezes uma função de x. Aqui você tem o dy dx ó, sozinho, multiplicando por uma função de x. Aqui eu tenho a derivada Weck reticência, e aqui tem uma derivada aqui de ordem n-1 de y, que não está sendo elevado ao quadrado, não está dentro de seno, de cosseno, nem de raiz, nem denominador. Ela está pura aqui, né? A derivada de ordem n-1 pura, multiplicada por uma função de x. Aqui também eu tenho uma derivada de ordem n pura, aqui, ó, sem nenhuma operação sendo feita com ela, multiplicada pela função de x. Então, tem que ter essa forma aqui para poder ser uma função linear. Você observa que aqui, ó, eu não tenho um produto de derivadas, produto de derivada com função, com a função y, eu não tenho nenhum expoente aqui. Então, se alguma dessas coisas aparecerem, você já conclui que não é linear. Então, por exemplo, nesse caso daqui, ó, mesmo sem você reescrever nessa forma aqui, só em você olhar para aqui, você já vê aqui que o dy dx aparece sozinho aqui, sem nenhuma potência, sem nada, então tá ok. Aí aqui o y, ele está multiplicando com alguém, mas só que esse alguém que está multiplicando não tem nada a ver com y, ele é uma variável independente, ele é uma função de x. Então, uma função de x, você olha como se fosse uma constante que está sendo multiplicada pela função y. Então, o y aqui também, ele está meio que sozinho aqui, somente com uma função de x, multiplicando ele. E aqui, apesar do seno não ser uma função linear, mas aqui está o seno de x, então não tem nada a ver com y. Se tivesse aqui seno de y, aí isso já não seria uma equação linear. Mas como é o seno de x, então também não tem nada a ver com y. Então, assim, aonde o y aparece, ele aparece apenas sendo multiplicado por uma função de x ou por uma constante 1 aqui. Então, nisso aqui você já conclui que ela é uma função linear. Mas nesse caso daqui, que você já aparece um y elevado ao quadrado, ou seja, y vezes y, você já conclui de cara que ela não é uma função linear, uma equação linear. Então, o termo y² é uma potência da função desconhecida, e aí, por conta disso, você conclui que não é linear. E a equação e elevado a x vezes y' mais 2y igual a raiz de x. Isso aí seria uma EDO linear ou não linear? Não linear? Por quê? Produto de quê? Mas aqui você observa que esse aqui depende só de x. Então, na verdade, aqui eu teria que dividir, para poder deixar naquele formato que tem o P, quer ver? É o formato que tem o P, então você teria que dividir pelo e elevado a x, para poder ficar uma coisa com esse formato daqui, ó. O 2 está atrapalhando nesse caso. Por que está atrapalhando? Mas aqui você pode pensar o 2 como sendo uma função de x, né? Uma função constante, que para qualquer x é igual a 2. Ele não precisa ser uma função que varia com o x, pode ser uma constante também, que está multiplicando o y ou então alguma das derivadas. E aí, então, é linear ou não é linear? É linear, né? Então, de fato, se você dividir essa equação por elevado a x, você vai obter a expressão y' mais 2 sobre elevado a x vezes y igual a raiz de x sobre elevado a x. E aí, isso aqui está naquele formato lá, né? Que aqui no caso a gente vai ter... Isso aqui seria o nosso p de x, multiplica o y. Isso aqui seria o nosso q de x. Então, temos aqui a forma padrão. Então, aquela explicação. Qual? O termo. Não, mas assim, tem o produto entre y e suas derivadas. Até se eu tivesse e elevado a y sem produto com nada, só o fato do y estar no expoente já seria o problema. Beleza? Então, portanto, esse caso também é linear. Então, agora vamos discutir aqui o que seria as soluções de uma EDO. Então, o principal objetivo em estudar uma EDO é encontrar as suas soluções. Então, esse é o nosso
principal motivo de querer classificar, querer analisar, é a gente encontrar métodos de conseguir resolver e encontrar alguma função que satisfaça a EDO. E aí, o que é, afinal de contas, uma solução da EDO? Então, uma solução em um intervalo i vai ser uma função φ de x que, quando substituída pela função desconhecida e suas derivadas correspondentes, na EDO, torna a equação uma identidade verdadeira para todo x pertencente ao intervalo. Então, você quer encontrar uma função φ de x que você substitua na nossa equação, e aí a equação seja verdadeira para qualquer x que estiver dentro desse intervalo. Então, nesse caso, a gente encontrou uma solução no intervalo i. Então, por exemplo, vamos verificar se a função y de x igual a e elevado a 2x é uma solução da EDO y' menos 2y igual a 0. Bom, se y de x é igual a e elevado a 2x, então quem é a sua derivada? Tem que usar a regra da cadeia aí, né? Isso. Então, y', né, vai ser a derivada, vai ser d dx de e elevado a 2x, que vai ser igual a 2 vezes e elevado a 2x. E aí, substituindo y e y' na nossa EDO, então a gente vai pegar agora essa EDO aqui. No lugar do y', vamos colocar 2 vezes e elevado a 2x, e no lugar do y, vamos colocar e elevado a 2x. Então, vamos ficar com 2 vezes e elevado a 2x, então isso aqui foi o nosso y', e aí agora vamos fazer menos 2 vezes y, ou seja, menos 2 vezes e elevado a 2x, tudo isso igual a 0. E aí a gente elimina os parênteses e obtém que 0 é igual a 0. Então a gente vê que, de fato, a gente acabou de conferir que, de fato, essa função aqui, ela seria uma solução para essa EDO daqui. Então, assim, se a gente tem uma candidata para ser a solução, verificar é muito fácil. É só substituir, calcular as derivadas, substituir e ver se vai valer a nossa igualdade. Agora, o problema é a gente encontrar essa candidata, né? Esse que vai ser o grande desafio da gente. Então, olha só, essa igualdade daqui, né? Ela vai ser verdadeira para qualquer valor de x que eu substituir aqui. Para qualquer valor de x, isso aqui vai dar 0, vai ficar 0 igual a 0. Então, essa igualdade é verdadeira para todo x. Então, isso significa que a nossa função y de x igual a e elevado a 2x é, de fato, uma solução para a EDO em todo o intervalo dos números reais. Muitas vezes a gente vai encontrar uma solução que só é válida para um certo intervalo restrito. Mas, nesse caso daqui, a solução ela é válida para todos os números reais. E aí, quando a gente vai resolver uma EDO, nós temos duas coisas. Temos a solução geral e uma solução particular. Normalmente, uma EDO ela possui infinitas soluções que satisfaz aquela equação. Mas a gente normalmente está interessado em encontrar uma certa solução particular. Então, geralmente, uma EDO de primeira ordem, ela possui uma família de soluções que depende de uma certa constante arbitrária C. Essa família é chamada de solução geral da EDO. Então, a solução geral é um conjunto de soluções. Por exemplo, ó, vamos verificar que y de x igual a c vezes e elevado a 2x é a solução geral da equação y' menos 2y igual a 0. Então, isso aqui é a mesma equação que a gente viu agora há pouco, e a gente viu essa função aqui com essa constante igual a 1. A gente viu y de x igual a e elevado a 2x. Então, a gente vai ver que a gente pode multiplicar essa função por qualquer constante, que ainda assim ela vai satisfazer essa EDO. Então, se y de x é igual a c vezes e elevado a 2x, então a sua derivada vai ser igual a c vezes 2 elevado a 2x, que é igual a 2c vezes e elevado a 2x. E aí, substituindo isso aí na nossa EDO, vamos ter que 2 vezes c elevado a 2x menos 2 vezes c elevado a 2x, né? A única diferença aí é que tem um parêntese aí. Aí a gente elimina os parênteses e conclui que 0 é igual a 0. Então, a gente viu que essa função mais genérica, né, com essa constante c, também vai satisfazer a EDO, independente de qual for a constante c que você colocar aqui. Então, isso é verdade para qualquer valor da constante c. Então, assim, y de x igual a c vezes e elevado a 2x representa uma família infinita de soluções, uma para cada valor de x. Por exemplo, no nosso caso que a gente viu agora, nós tínhamos y igual a e elevado a 2x, nesse caso a constante c igual a 1. Mas a gente poderia também ter y igual a 3 vezes e elevado a 2x, nesse caso aqui a constante seria igual a 3. Poderíamos ter
y igual a menos 5 vezes z elevado a 2x, nesse caso aqui a nossa constante c seria igual a menos 5. Então, tudo isso são soluções da nossa EDO. Então, agora a gente viu o que é uma solução geral. Agora, uma solução particular é obtida atribuindo-se um valor específico à constante c na solução geral. Frequentemente, esse valor é determinado por uma condição inicial. E aí entra um termo muito famoso no mundo das equações diferenciais, que é problemas de valor inicial, conhecido com a sigla PVI. Então, olha só, em muitas aplicações práticas, estamos interessados em encontrar uma solução específica de uma EDO que satisfaça uma condição adicional em um ponto particular. E aí, essa condição é chamada de condição inicial, e o problema de encontrar uma solução da EDO que satisfaça essa condição é chamado de problema de valor inicial, ou PVI. Para uma EDO de primeira ordem, um PVI tipicamente tem a seguinte forma: dy dx igual a f de xy e y de x0 igual a y0. Então, olha só, isso aqui é uma EDO. Aqui eu tenho a derivada da y, e aqui eu tenho uma função de x e y. Então, isso aqui seria uma forma geral de uma EDO de primeira ordem, que pode ser tanto linear como não linear. E aqui ó, eu tenho uma condição que eu quero que a minha função, a minha solução, ela satisfaça. Eu quero que a minha função solução, y, no ponto x igual a x0, valha y0. Então, isso é um PVI. Então, aqui nós temos que o y de x0 igual a y0 é a nossa condição inicial. Geometricamente, isso significa que estamos procurando uma curva, a curva solução que passa pelo ponto x0, y0 no ponto xy. Então, se eu falo que o y de x0 é igual a y0, isso significa que o gráfico dessa função y aqui, ela vai passar no plano cartesiano pelo ponto de coordenadas x0, y0. Então, por exemplo, encontre a solução particular do PVI y' menos 2y igual a 0 com y0 igual y de 0 igual a 3. Então, a gente já viu quem é a solução geral da EDO, que depende de uma constante c. E agora a gente vai aplicar a condição inicial y de 0 igual a 3 para encontrar qual é a constante c, de modo que ela satisfaça essa igualdade daqui. Então, para isso, a gente vai pegar essa solução geral e vamos calcular o y de 0 utilizando essa expressão aqui. Então, o y de 0 vai ser igual a c vezes z elevado a 2 vezes 0. E aí, 2 vezes 0 vai dar 0, então vai ficar igual a c vezes z elevado a 0, que é igual a c vezes 1, que é igual a c. Então, e elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui fica igual a c. Então, ou seja, encontramos que o y de 0, utilizando essa expressão aqui, é igual a c. Então, como a gente quer que o y de 0 seja igual a 3, concluímos que o c tem que ser igual a 3, já que o y de 0 é igual a c. Então, portanto, a solução particular do nosso PVI é y de x igual a 3 vezes z elevado a 2x. Então, olha só. Se por um acaso... Então, assim, a gente tem aqui, né, como eu falei, isso aqui é uma família de funções. Para cada c diferente, eu vou ter uma função exclusiva, que depende do x. Então, se eu pegar, por exemplo, o c igual... Se eu pegar o c igual a 0,3, então, isso vai me dar uma função cujo gráfico é essa linha daí. Se eu pegar o c igual a 1, isso vai me dar uma função que possui esse gráfico. Se eu pegar o c igual a 2, eu vou ter uma função cujo gráfico é essa curva. Mas o nosso objetivo, né, é encontrar uma função que, no ponto x igual a 0, valha 3. Então, essa função ela tem que passar pelo ponto 0,3. Então, a gente pode identificar aqui no nosso gráfico o ponto x igual a 0 e y igual a 3. Então, a gente quer uma solução que vai passar exatamente por esse ponto daqui. E, de fato, quando o c é igual a 3, o gráfico da função ele passa exatamente por aí. Muitos fenômenos no mundo real envolvem taxas de variação. As EDOs fornecem uma linguagem poderosa para modelar esses fenômenos, ou seja, para descrevê-los matematicamente. E nós vamos ver isso quando a gente for tratar o nosso problema lá do início da aula.
E aí a gente tem alguns processos que a gente tem que fazer durante uma modelagem. Então a gente quer, por exemplo, tem uma certa situação que está acontecendo e você quer tentar encontrar uma fórmula matemática que descreve aquela situação, que isso te ajuda muito a fazer previsões. Então o processo de modelagem envolve alguns passos. Primeiro, identificar as quantidades relevantes e as taxas de variação. Depois, formular hipóteses sobre como essas quantidades se relacionam, frequentemente baseadas em leis físicas, químicas, biológicas, etc. Então, vamos tentar encontrar algumas relações que essas quantidades elas satisfazem. Depois, vamos tentar traduzir essas relações em uma ou mais EDOs. Próximo passo, que a depender costuma ser um pouco desafiador, é resolver a EDO ou analisá-la qualitativamente, para fazer previsões ou entender o comportamento do nosso sistema. Então, agora, sabendo disso, vamos revisitar o nosso problema inicial da doença contagiosa. Então, nós vamos agora modelar o nosso problema da doença contagiosa. Então, se você tinha lá um certo fenômeno acontecendo, vamos tentar criar um modelo matemático que descreva essa situação, que vai nos ajudar a fazer previsões, por exemplo, quantas pessoas estarão infectadas aproximadamente após 7 dias do início da infecção. Então, a gente quer analisar a quantidade de pessoas que estão infectadas. Então, eu vou criar um nome para uma função que me diz exatamente quantas pessoas estão infectadas ao longo do tempo. Então, eu vou chamar essa função de I de t. Então, seja I de t o número de pessoas infectadas no tempo t, medido em dias. Então, t igual a 1 corresponde a 1 dia, t igual a 2 corresponde a 2 dias. A gente sabe que a população total é de 1.000 pessoas. Então, eu vou chamar aqui de n o número total de pessoas na comunidade, que é igual a 1.000. E aí, se I de t é o número de pessoas infectadas no dia t, então o número de pessoas não infectadas no tempo t é n menos I de t, que é igual a 1.000 menos I de t. Então, essa expressão aqui nos diz exatamente a quantidade de pessoas que não foram infectadas ainda no tempo t. E aí, o problema afirma que a taxa com que a doença se espalha... Então, o que é a taxa? O que significa a taxa se espalhar? Então, o que significa a doença se espalhar? Significa que o número de pessoas infectadas está crescendo. Então, e o que está representando o número de pessoas infectadas? A função I de t. Então, a função I de t nos dá o número de pessoas infectadas. Então, se eu estou falando de uma taxa com que a doença se espalha, ou seja, a taxa com que o número de pessoas infectadas, que é I de t, cresce, o que é isso? O que é uma taxa de crescimento de uma função? É exatamente a derivada da função. Então, essa taxa ela é a derivada de I com relação a t. Então, o problema afirma que essa taxa, ou seja, a derivada da função de I com relação a t, é diretamente proporcional ao número de pessoas que ainda não foram infectadas. O que significa dizer que é diretamente proporcional? Então, matematicamente, diretamente proporcional significa que uma quantidade é igual a uma constante, que a gente chama de constante de proporcionalidade, vamos chamar com a letra K, para representar essa constante, multiplicada pela outra quantidade. Então, uma coisa é proporcional à outra se essa coisa é a outra multiplicada por uma constante fixa. Então, a gente pode escrever o seguinte: a derivada da função I com relação a t é igual à constante de proporção multiplicada pela quantidade de pessoas não infectadas. Então, olha só, a gente sabe que, novamente, né, a taxa, né, que é a derivada, é proporcional ao número de pessoas que ainda não foram infectadas. E aí, o número de pessoas que não foram infectadas é dado pela expressão 1.000 menos I de t. Então, essa taxa aqui é proporcional a essa quantidade. Ou seja, essa taxa ela é igual a uma constante de proporção multiplicada por essa quantidade. Então, nós acabamos de construir uma EDO que modela o nosso problema de propagação da doença. Então, esta é uma EDO de primeira ordem que descreve a propagação da doença. E eu pergunto para vocês, essa EDO, ela é linear? Sim? Quem é a nossa função desconhecida? É o I, né? E a gente está derivando o I com relação a t aqui, né? Então o I é a nossa variável dependente e o t é a nossa variável independente. Então, olha só, aqui aparece a derivada e aqui não tem nenhum problema com relação à linearidade, né?
E aqui, ó, se a gente for expandir isso aqui, né, eu vou ter uma constante k multiplicado por menos a função aqui, ó. Então você observa que também eu não vou ter nenhum problema com relação à linearidade. Ela não aparece multiplicada por uma outra, por uma derivada, ou por ela mesma, ou elevada ao quadrado, ou dentro de um seno. Então isso aí parece que ela é linear, né? Então se a gente reescrever essa equação no formato di dt mais k i de t igual a 1000k, então você vê que ela está exatamente naquele formato lá, ó. A gente vê que ela é sim linear com o p de t. Então, quem seria o nosso p de t? Nosso p de t seria o k, que está multiplicando a nossa função aqui, né, o i de t. E o q de t, né, que aparece aqui no outro lado sozinho, ó, vai ser 1000k, que é uma constante. Não, ele pode ser uma função de t, nesse caso aqui. Eu poderia ter uma coisa aqui envolvendo t no meio. Mas nesse caso especial é mais simples ainda porque é uma constante. Não depende do t também. Oi? Entendi. Assim, poderia ser, por exemplo, aqui nesse lado, e elevado a 2t, por exemplo. Poderia ser. Então, poderia ser qualquer função de t aqui. Beleza. Então, nós já encontramos uma EDO, concluímos já que ela é de primeira ordem e que ela é linear. E também temos informações iniciais, né, que foi dada no nosso problema. Então, foi dito pra gente que no início, quando t é igual a zero, não havia ninguém infectado. Então, a gente tem que o i de zero é igual a zero, né? Então, isso aqui foi o início da contagem de infecções na comunidade. Então, temos, né, que i de zero é igual a zero. Então, nós temos um problema com o valor inicial. Então, a gente quer uma solução cujo gráfico ele passe pelo ponto x igual a zero, y igual a zero. Então, o gráfico tem que passar na origem do plano cartesiano. E a gente sabe também que, após o primeiro dia, t igual a 1, 50 novas pessoas foram infectadas. Isso significa que i de 1 é igual a 50. Então, ó, o par formado pela EDO, juntamente com a condição i de 0 igual a 0, constitui um PVI. Agora, já a segunda condição, né, que a gente tem que o i de 1 é igual a 50, isso vai ser crucial para a gente conseguir encontrar o valor da constante de proporcionalidade K. Então, essa informação que a gente tem aqui, que o i de 1 é igual a 50, isso vai nos permitir encontrar quem que é a nossa constante de proporção, porque a princípio a gente foi informado apenas que a taxa, né, que a doença está se propagando, ela é proporcional à quantidade de gente que ainda não foi infectada, mas a gente não sabe quanto que é essa proporção. Então, essa informação aqui vai nos permitir encontrar o valor de K. Então, vamos resolver aqui o nosso desafio inicial. Então, ó, nós já temos o modelo matemático para a propagação da doença, que seria a EDO, com di dt igual a k vezes 1000 menos i de t. Temos a condição 1, que diz que i de 0 é igual a 0. Temos a condição 2, que diz que i de 1 é igual a 50. E aí, para podermos fazer previsões, como, por exemplo, o número de infectados após 7 dias, precisamos encontrar uma função i de t, que é solução desse nosso PVI. Por enquanto, a gente não conhece ainda esses métodos de resolver esse tipo de EDO. Mas esses métodos, para encontrar explicitamente a solução da EDO, como esta, que é uma EDO separável e também linear, que a gente vai ver isso em próximas aulas, serão ensinadas nas próximas aulas. No entanto, com o que aprendemos hoje, podemos fazer algo importante. Podemos verificar se uma função proposta é uma solução e usar as condições iniciais. Então, suponha que, com base em modelos semelhantes ou alguma intuição que desenvolveremos mais tarde, alguém sugira que a solução para este tipo de problema tem a seguinte forma: i de t igual a 1000 menos uma constante a vezes e elevado a menos uma constante c multiplicado por t. Digamos que alguma intuição disse que a função ela tem esse formato daí, onde a e c são constantes. Então, agora, né, vamos agora fazer um primeiro passo aqui, que será usar a primeira condição inicial, i de 0 igual a 0, para encontrar quanto que vale o valor de a nessa expressão daqui. Então, substituindo o t igual a 0 aqui, a gente vai obter que i de 0 é igual a 1000 menos a vezes e elevado a menos c vezes 0. Então, aqui, né, 0 multiplicado por qualquer coisa aqui vai dar 0. Então, vamos ficar com 1000 menos a vezes e elevado a 0, que é igual a 1000 vezes a vezes 1, quer dizer, 1000 menos a vezes 1, que é igual a 1000 menos a. E aí, como a gente tem que o i de 0 vale 0,
Então, substituindo aqui o i de 0 igual a 0, né? Então você tem que 0 é igual a isso daqui, né? Ou seja, 0 é igual a 1000 menos a. E aí, isolando a, encontramos que o a é igual a 1000. Então, a nossa função candidata à solução se torna i de t igual a 1000 menos 1000 vezes e elevado a menos ct. E podemos colocar o 1000 em evidência, ficando com 1000 vezes 1 menos e elevado a menos ct. E aí a gente nota que, meio que calculando a derivada dessa solução e tal, que a nossa constante c na nossa função candidata, ela precisa corresponder à nossa constante de proporcionalidade k na EDO. Então a gente pode reescrever a nossa solução como sendo i de t igual a 1000 vezes 1 menos e elevado a menos kt. Então essa constante aqui, k, ela é exatamente o valor de c que está aqui. Beleza. Então agora, o nosso próximo passo vai ser verificar se essa função de fato satisfaz a nossa EDO. Então, calculando a derivada de i de t, o que nós vamos obter? A derivada de i com relação a t vai ser igual a d dt de 1000 vezes 1 menos e elevado a menos kt. E aí esse d dt aqui entra, né, no nosso colchete aqui, ficando com 1000 vezes a derivada com relação a t de 1 menos e elevado a menos kt. E aí, derivando, né, aqui, você vai derivar 1 e vai derivar isso daqui. Então, a derivada do 1 vai dar 0. Então, você vai ter isso aqui vai ser igual a 1000 vezes 0 menos a derivada do e elevado a menos kt. Né? Esse menos k aqui, ele desce multiplicando, e o e fica do mesmo jeito. Então, essa aqui é a derivada disso daqui. E aí, o menos com menos dá mais, então isso aqui vai ficar igual a 1000k vezes e elevado a menos kt. Então, beleza. Então, essa é a nossa derivada com relação a t. E observe que isso aqui é exatamente o lado esquerdo da nossa EDO, né? Nossa EDO, o lado esquerdo é exatamente isso aqui que a gente acabou de calcular. Agora vamos calcular esse lado daqui da nossa EDO para verificar se a gente vai conseguir obter a mesma coisa que nós obtivemos aqui. Ó. Então agora, calculando o lado direito da EDO, que é k vezes 1000 menos i de t, vamos ter o seguinte, k vezes 1000 menos i de t, isso vai ser igual a, então vamos substituir esse i de t aqui pelo valor que a gente tem. Então, você vai ter que isso aí vai ser igual a k vezes 1000 menos 1000 vezes 1 menos e elevado a menos kt. Então, isso aqui, dentro do colchete, é exatamente a nossa expressão que nós temos para o nosso i. Então, isso aqui a gente substituiu pelo valor, pelo i de t aqui. Quer dizer, substituímos o i de t por essa expressão daqui. E aí, eliminando o colchete, ficamos com k vezes 1000 menos 1000 mais 1000 vezes e elevado a menos kt. E aí, o 1000 com 1000 se cancela, ficando com k vezes 1000 vezes e elevado a menos kt. E aí eu posso reescrever isso aí igual a 1000 vezes k elevado a menos kt, que é exatamente o que nós obtivemos aqui em cima. Então, de fato, a gente obteve a igualdade desejada. Então, ou seja, como o d, a derivada do i com relação a t é igual a essa expressão, e o lado direito da equação também é a mesma expressão, vemos que a nossa EDO ela foi satisfeita pela nossa função i de t. Então, portanto, o i de t igual a 1000 vezes 1 menos e elevado a menos kt é, de fato, uma solução da EDO que também satisfaz o i de 0 igual a 0. E o próximo passo agora é a gente determinar quanto que vale a nossa constante de proporcionalidade k. Então, a gente vai usar a nossa segunda condição, que é i de 1 igual a 50, para encontrar o valor de k. Então, usamos a informação de que após um dia, 50 pessoas estavam infectadas. Então, calculamos o i de 1, usando a nossa expressão da nossa função. E aí vamos ter que i de 1 é igual a 1000 vezes 1 menos e elevado a menos k vezes 1. Então, substituímos o t por 1. E isso aqui tem que ser igual a 50. Então, isso é igual a 50. E aí a gente pode pegar esse 1000 aqui e passar para cá dividindo. Então, você vai ficar com 1 menos e elevado a menos k igual a 50 sobre 1000. E esse 50 sobre 1000 é igual a 0,05. Então, agora a gente isola esse e elevado a menos k aqui, obtendo que e elevado a menos k é igual a 1 menos 0,05, que é igual a 0,95. E para poder encontrar o valor de k, a gente vai aplicar o logaritmo natural em ambos os lados da nossa igualdade aqui, né? E elevado a menos k igual a 0,95. E aí, aplicando o logaritmo natural, obtemos que o ln de e elevado a menos k é igual a ln de 0,95. Então, o ln se cancela com a exponencial, já que são funções inversas, né? Então, você obtém que
o menos K é igual a ln de 0,95. E aí, usando uma calculadora, obtemos que o ln de 0,95 é aproximadamente menos 0,05129. E, portanto, menos K é aproximadamente menos 0,05129. Isso implica que o nosso K é aproximadamente 0,05129. Então, ó, a constante de proporcionalidade K é aproximadamente 0,05129 por dia. Isso significa que a taxa de infecção, quando I é pequeno, é cerca de essa constante multiplicada por 1000. E isso dá aproximadamente 51, que é consistente com as 50 novas infecções no primeiro dia. Então, olha só, se o valor de I, ou seja, o número de infectados é muito pequeno, então a quantidade de pessoas que não estão infectadas é aproximadamente o valor da população, que é 1000. Então, se quase ninguém está infectado, então você tem mais ou menos 1000 pessoas que não estão infectadas. Então, o que o nosso problema fala é que a quantidade de... meio que a taxa, né, de infecção por dia vai ser a quantidade de pessoas não infectadas multiplicada por essa constante de proporcionalidade que nós acabamos de encontrar. E aí, fazendo essas contas, obtemos aproximadamente 51. Então, de fato, né, aqui está dizendo que a cada dia 51 pessoas seriam infectadas, o que condiz bastante com a nossa informação de que tivemos 50 novas infecções no primeiro dia que a doença começou a se propagar. Então, mas aí realmente vai decrescer, né? Tipo assim, quando, por exemplo, após um dia, né, você vai ter cerca de 50 pessoas infectadas, então você vai ter 950 pessoas que não estão infectadas. Então você vai pegar agora 950 e vai multiplicar por isso aqui para obter a quantidade de pessoas que vão ser infectadas no segundo dia. Entendeu? Então, nossa solução particular, que descreve o número de infectados ao longo do tempo, vai ser dada pela expressão I de t igual a 1000 vezes 1 menos z elevado a essa expressão daí. Então, essa constante de proporcionalidade multiplicado por t. Então, agora a gente vai utilizar essa função para poder prever o número de infectados após uma semana. É só substituir o t por 7, né? Então, vamos usar nossa função I de t para responder a segunda parte do desafio. Então, vamos substituir o t por 7, naquela expressão lá de cima, obtendo o I de 7, dada por essa expressão daí. E aí a gente faz esse produto aqui, obtendo que o I de 7 é igual a essa expressão. E aí, usando uma calculadora, a gente obtém que o E elevado a esse número é aproximadamente 0,69833. E aí a gente substitui isso na nossa expressão do I de 7. E aí, fazendo essas contas, obtemos aproximadamente 301,67. Então, ou seja, portanto, podemos prever que aproximadamente 302 pessoas, então a gente vai arredondar para o inteiro mais próximo, estarão infectadas após uma semana. Então, por exemplo, esse tipo de coisa foi muito utilizado durante a pandemia para tentar prever como é que a quantidade de pessoas infectadas iria, tipo assim, após alguns dias, para prever como é que estaria a infecção após a quantidade de dias que a gente quisesse tentar prever.